dele outro vaso, conforme bem lhe parecer. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós nos reunimos aqui, meu Deus. Nenhum de nós, meu Deus, quer colocar sobre a tua vontade a nossa. Pelo contrário, Senhor, como o Senhor fez com esse barro, com esse vaso, pedimos a ti, Senhor, faz conosco, Senhor, não da maneira que queremos, mas da maneira que o Senhor acha certa, da maneira que o Senhor acha melhor. Meu Deus, obedecer ao Senhor é a melhor parte da vida, é renunciar à nossa vontade, renunciar, meu Deus, os nossos caminhos para aceitar os teus caminhos. E nós lemos na semana passada que o caminho do Senhor é perfeito. Abençoe, meu Deus, para que a gente possa, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, trilhar, meu Deus, novos caminhos, tendo novas metas, novas compreensões, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, esse é um texto antigo, esse texto data mais ou menos 600, 700 anos antes de Cristo. Deve ser por volta do ano 630, 650 antes de Cristo, um pouquinho antes do cativeiro. E quando a gente olha para esse texto, o profeta Jeremias, ele é o profeta que se levanta contra uma nação que se diz de Deus, mas não faz nada que Deus quer, que se fala do nome do Senhor Deus de Israel, mas o Deus de Israel é o único que não é adorado ali. As vaidades, os zelos, a lei estava escrita, mas as pessoas faziam só o que queriam da lei, eles não faziam tudo da lei. Uma da lei que pereceu logo um pouquinho depois que eles entraram na Terra Prometida foi, por exemplo, a lei do jubileu. Eles tinham que devolver tudo. Por exemplo, eu negociei muito tempo, durante 50 anos, minha família ficou mais rica de Israel. Depois de 50 anos, o que acontecia? Eu devolvia tudo que eu usei para aqueles que eram de direito, e eu voltava a ter o que eu tinha antes. Eles não começaram a fazer isso. A nação começou a ficar com muitos ricos, e muitos pobres, exatamente pobres. A miséria tomou conta de muitos lugares. Eles oprimiam os seus próprios irmãos, faziam deles escravos. O profeta Isaías, capítulo 5, o Senhor disse: eu não aguento mais as boas novas. O sábado de vocês me enjoa. Eu passo mal quando vocês vêm aqui fazer festa, porque vocês vêm aqui e saem daqui para oprimir as pessoas. Vocês saem daqui para fazer coisas piores. Parem de trazer sacrifícios. Eu não quero mais, eu abomino. Por que o profeta Isaías e Jeremias, eles praticamente conviveram um na época do outro? Um pouquinho depois veio Jeremias. Jeremias, ele pega o final da vida de Isaías e ele é um profeta novo. Jeremias, ele tem um problema com ele. Deus chamou exatamente ele um pouquinho novo. E por ser novo, na sociedade as pessoas não aceitavam. Eu, por exemplo, quando virei pastor, quando me dei por pastor, quando comecei a pastorear, eu tinha um pouquinho mais de 20 anos. Era muito difícil, porque vira e volta alguém se achava melhor, mais entendido, mais conhecedor. E assim não tem nada a ver com idade, tem a ver com o chamado. Davi era um menino e derrotou o gigante. Mas a sociedade é assim. As pessoas, elas têm essas coisas. Hoje eu tenho um pouco mais de respeito, porque eu sou velho e tenho menos cabelo, mas isso não tem nada a ver. Não é verdade? Tem muito velho sem vergonha, não tem? Não tem? Desculpa eu falar, mas é verdade, não é? Não é porque é velho que é respeitoso, é porque sabe, tem muito velho, cara de pau, cabeça, tudo, sem vergonha. Mas Jeremias, ele começa novo e as pessoas tratam o menino mal. Irmão, vocês precisam ver o quanto esse menino sofreu, o quanto ele chorou. Passou muito tempo ali sendo motivo de zombaria, e ele só falava a verdade. Verdade que as pessoas não queriam ouvir, verdade que as pessoas rejeitaram. E ele dizia assim: vocês estão cantando que o Senhor é Deus que vai dar vitória, mas o que eu vejo não é isso não. Deus vai entregar vocês na mão dos inimigos. E as pessoas xingavam, riam. Ele foi agredido muitas vezes. Ele passou mais de 6 meses aprisionado. Colocaram ele na praça pública e um lá foi lá e batia nele direto. Dentro de um poço úmido. Ficou lá no meio da lama muito tempo. Então assim, foi um sofrimento muito grande. Ele chorou tanto que deu um livro chamado Lamentações de Jeremias. Tudo isso porque ele foi chamado muito novo e as pessoas não deram ouvido. A palavra de Deus na boca de Jeremias era muito dura.
ele foi o profeta que falou de 70 anos de cativeiro. Ele foi o primeiro a falar, e alguns posteriores continuaram repetindo o que ele falou. Mas ele falou de 70 anos de cativeiro. Eu vou levar vocês cativos, depois de 70 anos eu trago de volta. Porque lá no cativeiro eu vou fazer na vida de vocês o que vocês não querem que eu faça aqui. Vocês vão ter que ir para lá para eu poder quebrar vocês e fazer vocês de novo. Jeremias capítulo 18 é a síntese dessa profecia. É que muita gente lê e não entende o contexto histórico do que diz Jeremias capítulo 18. Em tese, exatamente, é todo o ministério de Jeremias. Porque ele está dizendo que o Senhor falou com ele, Jeremias capítulo 1. Por favor, veio a minha palavra do Senhor dizendo: desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, o oleiro estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se desfez na mão do oleiro, começou ele a fazer outro vaso conforme bem lhe pareceu aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer convosco como fez o seu oleiro, ó casa de Israel? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Quer dizer, eu estou falando, não quer mudar, então eu vou botar a mão, desmancho tudo e levanto de novo. Quem nunca viu um oleiro fazendo, alguém já viu como é que é feito um vaso? Não? Eles colocam uma massa em cima de uma roda, que antigamente era movida pelo pé, hoje é elétrico e tal. Mas assim, é apenas uma massa de barro, e com a mão o oleiro ele vai dando toques e conduzindo para que aquele barro que está todo enrolado ali se levante e se coloque na forma de um vaso. É muito bonito. Mas às vezes, o que para nós é perfeito, para aquele que está com a mão não é. Aí ele volta a mão para cima e amassa. O vaso estava de pé, mas vira uma bola de novo. E ele começa a fazer outro conforme bem lhe pareceu. Foi justamente isso que Jeremias viu. O oleiro fazendo um vaso, ele ficou olhando. Aí o oleiro disse: não está bom. Afundou tudo a massa, virou bom de novo e começou a fazer outro. Aí o Senhor disse: eu tenho o poder de fazer da mesma maneira. Eu posso voltar para o zero. Não fui eu que tirei vocês do Egito? Da casa de servidão? Vocês não tinham nada lá. Vocês eram escravos. Não foi? Vocês não eram escravos do Egito? Eu vou fazer vocês serem escravos de novo, para de lá fazer de vocês uma nova nação. Não tem jeito. Irmãos, era alarmante. O filho do rei Ezequias, chamado Manassés, se eu não me engano, Manassés, ele mandou cortar Isaías ao meio, segundo os historiadores. Colocou Isaías dentro de um tronco oco, cortou o profeta Isaías no meio. É muita maldade. Queimou os filhos numa fornalha, oferecendo ao deus Moloque, dentro de um povo que era povo de Deus. Aí você vai dizer: pastor, mas vai dando um jeito. Irmãos, com o pecado a gente não tem jeito não. Ou manda ele embora ou ele fica. Fica, irmãos. Fica. Às vezes você pega uma criança falando palavrão, ela aprende aonde? Com os pais, lá fora, Porque se aprende lá fora, o pai chega em casa e dá um corretivo. Fala assim: pode parar, aqui não é verdade? Mas aprende lá fora, aprende e vai que vai. Violência, fazendo coisa de arma, querendo tirar as pessoas. Irmãos, não compre arma para os seus filhos. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Bom, esses dias eu fiquei horrorizado. Eu vi a imagem numa favela do Rio de Janeiro, um traficante erguendo uma fuzil, uma metralhadora, não sei o que é, não identifico também, tem que conhecer essas coisas. E vi uma criança com aquela brincadeira de gel, sabe? Fazendo o mesmo gesto que o traficante fez no Rio de Janeiro. Olha o tipo de exemplo que ele está replicando na vida dele. E eu nem sei se ele viu a imagem que eu vi. Mas na hora que eu vi a criança brincando com aquele negócio, levantando assim, eu imaginei na hora aquele traficante. Parece que eu estou ficando velho, parece que eu sou bobo. Mas é de criança que se aprende a ser homem. É verdade? É de criança que aprende a ser correto e fazer as coisas direito. Ah, mas é brincadeira de criança. Tudo bem, não tem problema. Se você acha que está certo, siga desse jeito. Mas se você, como eu, pode fazer uma crítica positiva de dizer que criança tem que brincar com a bola, sabe? Com um carrinho, uma boneca.
Tem tanta coisa boa, não tem, irmãos? Não é verdade? Vem comigo. A gente precisa dar para as crianças algo que seja construtivo para a vida delas. É o que eu penso e é o que eu prego. Tá bom? Ensina o teu filho o caminho que deve, e crescer não vai se desviar. A gente precisa de verdade. Bom, mas voltando aqui, Deus falou: eu vou levar vocês para o zero de novo. E eles voltaram para o cativeiro. Se você nunca leu a história, eu faço convite, leia, tá? Jeremias começa e Ezequiel, você vai ver o que aconteceu. É assim, eles perderam tudo, as casas foram queimadas fogo, o templo foi derrubado, tudo acabou. A Bíblia diz que o que tinha nas ruas de Jerusalém eram cachorros abandonados e um monte de gente debilitada e à beira da morte. Não tinha mais nada. Todos foram levados cativos. Eles choraram tanto e disseram assim: nunca mais cantaremos louvores ao Senhor enquanto não retornarmos à nossa terra. E Deus permitiu que eles voltassem 70 anos depois para reedificar, e hoje são uma nação de Israel que a gente conhece. Eu quero parar nesse texto em alguns momentos. Eu quero que você me acompanhe uma vez que eu já fiz a ilustração. O primeiro ponto que eu quero falar, versículo 4. Por favor. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus. Ele fez um vaso igual? Ele achou que não estava bom e fez diferente. Nesse momento a gente se agride, nesse momento a gente fica chateado e diz: mas eu pedi desse jeito. Mas não era do jeito que eu queria, Senhor. Não foi isso que eu pedi. Essa não foi a vida que eu pedi ao Senhor. Não é do seu jeito, mas é do jeito que Deus fez. Aliás, a gente tem que entender que Deus é soberano. Ele é o Senhor. Um oleiro não pergunta para o barro: eu posso te fazer assim? Posso te fazer assado? Não, ele coloca a mão e faz do jeito que ele. Deus tem autoridade e poder para fazer na sua vida do jeito que ele. Se tem sabedoria, glorifique a Deus por tudo. Porque é o Senhor quem manda e que dá ordem a todas as coisas. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Amém? Está trabalhando, dá glória a Deus. Está andando, dá glória a Deus. Está limpando a casa, dá glória a Deus. Está indo pagar as contas, dá glória a Deus. Não ande reclamando, não ande murmurando, porque Ele é o Senhor. Ele faz da maneira que Ele quer. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. O vaso não está bom, eu faço outro. E ai daquele, ai do homem, ai da mulher, ai da pessoa que se levantar contra Deus. Ai dele. Vai cair. Ouça os relatos da história brasileira. Um presidente chamado Tancredo Neves, já falei isso várias vezes, vou repetir. O que ele disse? Se eu recebo os votos do Congresso, nem Deus impede que eu seja presidente do Brasil. Morreu antes de assumir. Ele recebeu os votos do Congresso. Não presidiu o Brasil um único dia. Morreu antes de sentar na cadeira. Sabia disso? Um homem chamado Cazuza acendeu um baseado no meio do show, respirou e soltou para o céu. Ele disse: essa daqui é para Deus. Morreu jovem. Pastor, tem outro também, o Titanic, né? O cara que... Esse é americano. Esse é americano. Falou assim. Eu não sei se é americano, mas esse é. Ele diz: nem Deus afunda o Titanic. Teve outro homem chamado John Lennon também, já que o senhor está falando de fora. Isso aí também. Ele disse: os Beatles são mais famosos do que Jesus Cristo. Saiu um fã sem roupa, ficou pelado e matou ele. Os Beatles acabaram e Jesus Cristo é o Senhor para todos sempre. Eu estava assistindo o jogo do Vasco, ninguém me falou. Eu estava assistindo o jogo do Vasco. O Vasco era o melhor time do Brasil e Romário era o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E alguém escreveu na faixa, eu li isso, colocou lá: se Deus é 10, o Romário é 11. O Romário se machucou, saiu com pouquíssimo tempo de jogo e naquele dia o estádio desabou. O senhor sabe ontem também, pastor, que uma família, a moça entrou no carro, disse assim, a mãe falou: vai com Deus. Ela falou: lá no porta-mala tem lugar para ele, espaço. O carro está cheio. Disse que tinha uma cartela de ovo, o carro bateu, desmanchou tudo e o ovo não quebrou muito.
Deus é soberano. Ninguém brinca com Deus. Amém? A gente precisa respeitar e honrar e saber que Deus é soberano. Deus é soberano. Amém, queridos? Parece assustador quando você ouve isso, né? Não é? Mas com Deus ninguém brinca. Eu quero avançar nesse texto porque no versículo 5 diz assim, por favor. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 6. Aleluia, Jesus. Não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, Casael? Traga para a nossa vida. Eu posso fazer a mesma coisa na vida de vocês. Posso ou não posso? Deus pode. Amém? Deus pode simplesmente mudar tudo e fazer tudo de novo. Deus pode às vezes tirar essa dificuldade e colocar um tempo de festa, um tempo de alegria. Pode ou não pode? Ah, pastor, eu estou de luta. E quando Deus pode tirar essa luta e colocar uma vitória. Pode ou não pode? Ele é Deus. Amém? Pastor, eu vivi a vida inteira passando dificuldade. Desde que eu me conheço por gente, passei por dificuldade. A minha família passou. Mas Deus pode mudar ou não pode? Ele pode colocar a mão e mudar, porque Ele é o Senhor. Amém? A nossa vida está na mão de Deus. Amém? A sua vida não está na mão do presidente, do prefeito, do vereador. Não está, a sua vida está na mão de Deus. As pessoas, minha vida agora está na mão do médico, está na mão do meu patrão. Sua vida está na mão de Deus. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida, é Deus quem faz o homem grande ou faz o homem pequeno. Tudo está na mão de Deus. Eu já vi muita gente que pisou, que humilhou, que falou, e no final da vida, sabe, estava dizendo, olha, eu me arrependo, eu coloco tudo na mão do Senhor. Gente que fez o que fez, irmão, gente que, meu Deus do céu, e no final da vida estava, sabe, bem pequenininho, sabe, falando que Deus queira, que Deus... Verdade ou não é, amados? Porque a pessoa às vezes tem aquela falsa impressão que tem domínio. A gente não tem domínio, irmãos, está tudo na mão de Deus. Ele é o único que dá a última palavra. A última é do Senhor. Amém? Eu quero te dizer uma coisa muito simples. Tem coisas na nossa vida que não estão do acordo da vontade do Senhor. Verdade, e Ele fala. Amém? Fala ou não fala? Fala. Deixa Deus agir, irmãos. A oração que eu tenho feito nesses últimos anos, Senhor, eu pedi, orei, mas que seja feita a tua vontade. Se acontecer, amém. E se não acontecer, amém. Seja feita a vontade do Senhor. Irmãos, a gente se envolve com, não, eu quero, eu vou fazer. Irmãos, é se Deus quiser. É se Deus permitir. Glória a Deus. Para que não venha na nossa mente aquela falsa impressão que eu vou fazer, eu que mando, eu que posso. Irmãos, a gente não pode nada se Deus, o Senhor não quiser. É Deus quem dá a última palavra, é Deus quem permite. Amém? Tem gente que está no hospital nas últimas, vai se levantar e vai embora para sua casa seguir, viver até 100 e poucos anos. Tem gente que está com saúde aí, vai dormir, amanhã já não está mais aqui. Simples assim. Ou você acha que não? Naquela passagem do cara que tinha celeiro, né? Deus falou assim, Falei para minha esposa ontem. Loucos é louco, você não sabe se 20 dias o Senhor essa passagem que o está falando, diz que o homem já tinha muito, ele plantou e ele colheu muito mais do que esperava. E sabe qual que era a preocupação dele? Vou fazer celeiros maiores. Eu vou estocar muito, agora eu vou ter riqueza para dizer para minha alma, tem bens para muitos anos. Come, bebe, faz festa e dorme. E o Senhor repreendeu naquela noite, dizendo, louco, esta noite eu te pedirei a tua alma, e o que tu tem preparado vai ficar para quem? A vida é assim, amados. Semana passada mesmo, o pastor não fez, ficou sabendo, a parente lá do meu irmão, né, cunhado, foi para Mogi, fez compra, ele e a esposa, ele bem, de saúde, tem situação muito boa, né? Chegou em casa, falou para ela, vou descansar um pouquinho enquanto você faz o café. Ela foi fazer o café e ele
deitou, quando ela foi chamar para ele tomar o café, morreu, não tinha morrido. E o que tem preparado? Ele Vai ficar para achava que era quem? todo poderoso, largou a igreja, nunca mais foi, né? E o que tem preparado? Ficou para quem? 10 casas, 20 carros, mansões, aviões. Está tudo largado lá. Deus é soberano, amado. A gente precisa se dar uma realidade única. Nós dependemos de Deus para tudo. Viu? Quando você for trabalhar amanhã cedo, hoje ainda, Senhor, abençoa o meu trabalho. Abençoa a minha vida, conduz os meus passos. Eu preciso que o Senhor me guie, me dê força. Né? Quantas vezes eu peguei no caminhão, amados? Eu dizia, Senhor, eu estou dirigindo, mas guia os meus passos, vai na minha frente, livra nas estradas de roubo, de violência. Todos os dias a gente ouvia falar, o caminhão quebrou, teve acidente, gente morta na porta das estradas, assaltantes roubaram a carga, e eu sempre fui e voltei, graças a Deus, graças a Deus. Sempre pedindo ao Senhor que fosse na frente e me levasse. Quantos livramentos Deus já deu para a tua vida e para a minha vida, não é verdade? Amém, queridos? Deus é soberano. Eu quero que você diga para o seu irmão, você só está aqui porque Deus te deu vida. É verdade. É verdade. É verdade. Glória a Deus. É verdade isso. Aleluia, Jesus. Verdade. Ele é soberano. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E aí eu quero terminar dizendo o que Deus fez com essa nação. Aleluia, Jesus. Assim, eu leio, eu conheço a história, eu dou aula sobre a história de Israel na teologia. E toda vez que eu leio eu fico muito dolorido, porque assim, não foi falta de falar. Deus falou. Muitos profetas se levantaram falando. Era uma voz tão alta que ecoava em outras nações. Por exemplo, a palavra dita por Jeremias foi parar em outros impérios. O rei da Babilônia, quando invadiu Jerusalém, ele mandou guardar Jeremias, porque ele leu as palavras de Jeremias. Acredita nisso? O capitão da guarda, quando chegou, ele começou a procurar Jeremias, o profeta Jeremias, que tinha aberto a boca para falar aquelas palavras que vinham de Deus. E o povo de Deus não acreditou. E o rei acreditou no que aconteceu. Pagaram para ver. Eu vou fazer, eu quero ver. Irmão, quando você vê, o pecado já tomou conta, você já está enredado em pecado. E o pecado ele vem para matar, para roubar, para destruir, vem para acabar com tudo. Tem gente quando vê, já perdeu família, já perdeu emprego, já perdeu tudo, já está na rua da amargura, amados. É melhor dar ouvido do que fazer outra coisa. A gente precisa andar, sabe, em obediência. Ouvir o glória a Deus. Deus quer o meu bem, amado. Ele é o Senhor da minha vida. Eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou fazer a vontade de Deus. Que o nome do Senhor seja... É assim que a gente vive. É assim que a gente prospera. E é assim que o nome de Deus é glorificado. Amém, queridos? E o profeta Jeremias, ele foi livre. E o rei da Babilônia disse assim: você quer ir com os cativos lá na Babilônia, você vai ter um lugar tranquilo, de destaque, ou você quer ficar? Ele ficou. Ele ficou porque ele queria dar consolo àqueles poucos sofredores que ficaram ali. O profeta Ezequiel foi levado cativo e um pouquinho depois ele vai morrer no cativeiro, mas essa é outra pregação. Que você possa, assim como eu, dar ouvido a essa palavra. Deus, o Senhor, é o oleiro. A mão dele está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Para fazer do jeito que ele quer. Coitado do homem, coitado da mulher que se levantar dizendo: vou fazer o que eu quero da minha vida. Coitado desse. Vai acordar num triste dia, vendo que nem fez o que queria e agora não tem como fazer. Principalmente se não se arrepender antes da morte. Porque aí vai ser tarde, como diz aquele. A gente precisa buscar a vontade de Deus hoje. Diga glória a Deus. Eu queria que você se levantasse nessa manhã. Ele é o Senhor, mano.